Pessoal, bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para dando continuidade, né, para colocar esse material no YouTube para que possa acrescentar o entendimento de vocês a respeito desses temas que nós começamos a discutir na nossa disciplina de prótese fixa, né? E hoje nós vamos falar dos preparos dentais, né, iniciar. Preparo dental que nada mais é que o desgaste, né, que esse dente vai receber para ter espaço suficiente para encaixar a futura coroa, tudo bem? Se a gente fosse então fazer uma leitura bonitinha, né, do que é a definição de preparos protético, seria isso aí. É um processo de desgaste seletivo de estrutura dental em quantidade e áreas pré-determinadas, dentro de uma sequência de passos operatórios pré-estabelecidos, empregando instrumental selecionado e específico, com a finalidade de criar espaço para uma prótese individual ou para um retentor de prótese removível. Então, na verdade, resumindo tudo isso aí, diz que eu vou usar uma sequência, né? Utilizando materiais específicos, brocas específicas. Vai ser importante nós conhecermos os diferentes tipos de broca. Para cada tipo de coroa tem uma broca específica para ser usada, tem uma quantidade de desgaste também que deve ser feito, né? Por exemplo, para uma coroa metalocerâmica eu devo desgastar 1,5 na parede vestibular, 1,5 na parede palatina, para que tenha espaço suficiente para passar metal e porcelana. No bordo incisal eu tenho que fazer uma redução de 2 milímetros. Então, enfim, né? Eu vou fazer esses desgastes em uma sequência com material, essa sequência lógica, um protocolo, né? Com brocas, com materiais específicos, para criar espaços para fazer uma coroa, uma prótese individual. Ela vai servir como um elemento unitário, pode servir como um retentor de uma prótese fixa, de uma prótese mais extensa, de uma ponte fixa, que eu gosto de falar, né? Quando a gente definiu, né, mais de um elemento, a gente vai chamar de ponte fixa. E essa coroa, ela pode servir também como um pilar para uma futura instalação de uma prótese parcial removível, que são aquelas prótesezinhas com grampo, né? Um exemplo clássico disso é um dente que precisa ser feito uma coroa e que está localizado vizinho ao espaço protético. Nesse espaço protético você vai acabar fazendo uma PPR, não vamos aqui nem discutir o motivo que vai fazer essa PPR, ou seja, vai ser feita uma PPR. PPR é prótese parcial removível, aquela a grampo. Então, essa coroa fixa vai servir como retentor, como pilar ali para dar suporte para a colocação desses grampos da prótese parcial removível, né? O preparo característico seria isso aqui, uma visão mais geral. Ao final, quando você finaliza o seu preparo, ele deve estar localizado centralmente, no centro em relação aos dois dentes, né? É importante a gente frisar isso porque um dos erros mais comuns é o colega, no intuito de facilitar o posicionamento da caneta com a broca, né? Ele fica mais preocupado com isso, de ter uma tranquilidade para trabalhar, e ao final do seu preparo, esse preparo está inclinado assim, ou inclinado para mesial, ou inclinado para distal. E não deve, o preparo deve estar no centro, ou seja, a mesma quantidade de espaço que existe na mesial deve existir na distal para que o protético possa fazer a futura coroa. Isso também é válido em relação à distância interoclusal, a redução de 2 milímetros aqui. Nesse caso, o paciente está fechando a boca em MH e deve ter esse espaço que é para passar a superfície oclusal, tá bom? As coroas são destinadas a restaurar total ou parcialmente a estrutura perdida, restabelecendo a forma, função e a estética, funcionando como elementos isolados ou retentores de uma ponte fixa, ou PPR. É uma outra definição, mas baseado em tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Tudo bem? E aí, como é que eu vou me comportar quando eu for realizar os meus preparos dentais
eu vou ter que ter uma maneira diferenciada em relação aos pacientes que são suscetíveis à doença periodontal e aos pacientes suscetíveis à cárie, né? Para os pacientes primeiros, é suscetível à doença periodontal. Se um paciente desse chega no seu consultório e precisa de uma prótese, nos dentes posteriores, né, devem ser supragengivais com o término cervical 2 milímetros aquém da margem gengival. Ficou meio, como é que fala? É difícil de entender a frase aí, mas é o seguinte. Isso aí diz respeito à localização do término cervical. O que é o término cervical? É o ponto de emenda, lá em cima que vai ficar a coroa, né? Lá em cima que a gente fala a nível, se for superior, a nível cervical. Aonde a coroa vai entrar debaixo da gengiva, ali no sulco marginal, né? E toda essa área, de toda a periferia, de todo o diâmetro da coroa, nós chamamos de término cervical e que nós vamos estudar a configuração para cada tipo de coroa, vai ter um determinado término, mais à frente a gente vai ver isso com mais detalhe, pode ficar tranquilo. O importante é agora você saber que a gente chama isso de término cervical. E onde deve ser a localização desse término, né? Então, aí diz o seguinte, para esses pacientes com problema periodontal, eu deveria deixar essa localização bem aquém do término da margem gengival. Quanto? Aproximadamente 2 milímetros. Isso, na literatura, existe uma variação de distâncias, né? Mas quanto mais supragengival você deixar, vai ser mais fácil para o paciente higienizar e ter um controle desse periodonto que já está doente, pois nós estamos falando de um paciente suscetível à doença periodontal, então vai ficar mais tranquilo, certo? Em dentes anteriores, deve ser subgengival. Na maioria das vezes, vocês vão ver que mesmo para os pacientes comuns, os pacientes sadios, a gente vai levar esse término subgengival. Quanto? 0,5, já adiantando. 0,5 é uma medida padronizada descrita na literatura, onde você não vai agredir os tecidos periodontais que estão ali em volta, espaço biológico e tudo mais, né? Então, para os dentes anteriores, essa localização do término cervical deve ser subgengival, principalmente por causa da estética, né? Cumprindo os requisitos para a proteção do periodonto. Tudo bem? Princípios básicos de um preparo. Então aí a gente entra basicamente nos conceitos básicos. Eu gosto muito de usar essa fala de Luiz Fernando Pegoraro, do nosso autor do livro que é o Carro-Chefe, né? Porque ele diz o seguinte: o que eu posso olhar em um dente? O paciente sentou na sua cadeira agora, veio de fora ou veio procurando para fazer uma prótese, o que você olha numa coroa que ele já tem posicionada lá na boca e você fala assim, poxa, esse trabalho está legal, esse trabalho está bem feito. Pegoraro criou uma tríade aí, né? Onde ele fala que nós temos sempre que procurar determinar longevidade, saúde periodontal e pulpar nesse dente, manter, né? Restabelecer e manter. Então, longevidade, saúde periodontal e pulpar e satisfação do paciente, né? Então, olha aqui, longevidade. Essa coroa que a gente fez tem que ficar por muito tempo na boca do paciente, ok? Muitos anos para funcionar. Apesar de ficar muitos anos, eu faço uma investigação, a gengiva não sangra, o periodonto não sangra, não tem doença periodontal. E ao fazer uma radiografia, eu percebo que o órgão interno, o órgão pulpar, está saudável. Então, saúde periodontal e pulpar. Pergunto para o seu João, nosso paciente, nosso querido paciente, seu João, e esse dentinho que o senhor fez, o senhor gosta dele? Ah, doutor, gosto muito, né? O senhor vê, tá tão bom, né? Ninguém fala que é um dente artificial desde que eu coloquei, tem uma cor agradável e tudo mais. Então ele fecha, ele fala aqui pra gente, nos nossos preparos de uma fixa, de uma coroa, de uma ponte fixa, para que eu tenha sucesso, eu devo analisar esses itens, né? Então, longevidade, satisfação do paciente, saúde periodontal e pulpar. Então, na verdade, a partir de agora, o que eu vou passar para vocês são assuntos, são cuidados
né? São manobras, protocolos que você deve ter sempre frente aos seus preparos dentais para conseguir isso, né? Conseguir fechar essa tríade, né? Então nós vamos começar aí com os princípios básicos de um preparo. Preservação da estrutura dentária. Então eu preciso ter sempre em mente o intuito, né, de preservar, desgastar só o suficiente. Eu preciso, através das configurações das paredes, das inclinações que eu vou dar no meu preparo, promover, né, criar retenção e estabilidade. Eu preciso que essa peça que seja fabricada, que o protético fabrique, chegue para mim com rigidez. E quem vai determinar isso, na verdade, é eu. Em relação à quantidade que eu desgastar. Se eu desgastar 1 quilômetro, o protético vai ter que fazer a peça com a espessura de 1 quilômetro. Se eu desgastar 500 metros, o protético vai ter que fazer a peça com a espessura de 500 metros. Claro, né, gente? Isso é exagerando só para você entender. Mas, ou seja, a espessura do desgaste que eu fizer automaticamente vai vir na espessura do material que ele usou para a futura coroa. E isso não sou eu que determino, isso é preconizado pelos protocolos. Cada material tem uma espessura X, então eu preciso conhecer para criar, para fazer o desgaste necessário. Por quê? Porque se uma peça pede para vir com 2 milímetros, uma coroa pura de cerâmica, vamos imaginar assim, e eu não faço um desgaste de 2 milímetros, eu faço um desgaste de 1,2, essa cerâmica vai vir com 1,2, não vai ter rigidez, vai se deformar, vai quebrar com facilidade, ok? E o selamento marginal, que é o nosso término cervical, o calcanhar de Aquiles da prótese, né? Todos os eventos de perda dessa prótese que possa acontecer, na maioria das vezes, acontece através do selamento marginal. É por aí que aparecem as recidivas de cárie e que pode levar esse trabalho que você fez com tanto zelo a perder. Tudo bem? Então são alguns princípios básicos, né? E dentro desses princípios básicos nós temos uns requisitos fundamentais. Requisitos mecânicos, biológicos, estéticos, fácil de confecção. Toda a nossa fala, na verdade, é para tentar entender e procurar mecanismo para fechar naquela tríade que Pegoraro falou. De novo, repetindo, a gente vai ficar bem repetitivo para que a coisa torne automática. Nós vamos ter que atribuir ou conseguir que a nossa prótese tenha longevidade, que tenha saúde periodontal e pulpar, esse órgão, e que o paciente fique satisfeito. Tudo bem? Então vamos entendendo aí. Esses requisitos mecânicos diz respeito a mecanismo de força, de retenção, estabilidade estrutural, que diz respeito à rigidez que a gente já adiantou, e o selamento marginal, né? Então vamos tocando porque a gente vai falar de cada um deles. Força. A prótese deve resistir às forças durante a função. Isso é feito pelos músculos mastigatório, lábio, língua, consistência e aderência dos alimentos e o próprio movimento do dente dentro do alvéolo. A prótese não deve sair, deve ficar firme, né? E principalmente um dos desafios é frente a esses alimentos pegajosos, né? Então, um exemplo clássico, uma bala chita. Então, ao colocar uma prótese, jamais essa prótese pode soltar, principalmente durante a mastigação que o paciente abrir a boca, né? Essa coroa não deve soltar, deve resistir, ok? Aí sim a gente começa então agora uma parte mais importante. Para que isso aconteça, eu vou precisar de dois fatores que a gente já viu ali, então, o mecanismo que então através da configuração dessas paredes eu tenho que conseguir o mecanismo de retenção e estabilidade. Retenção diz respeito ao movimento vertical, ou seja, o que é que eu preciso fazer para que quando o paciente mastigue, abra a boca e feche, essa coroa não saia de posição. E estabilidade é no sentido horizontal, né? O que eu preciso fazer para o meu preparo ter características e impedir o deslocamento dessa prótese no sentido horizontal? Isso então diz respeito à retenção e estabilidade. Bom, vamos conhecer uma coisinha básica. Todos os meus preparos, ele deve estar ligeiramente inclinado no sentido cérvico-incisal ou cérvico-oclusal. Quanto de inclinação isso deve ter?
Isso, idealmente, é preconizado, né, na maioria dos livros, que eu devo ter uma inclinação de 2 a 5 graus de terço cervical para médio, 2 a 5 graus, e de terço médio para incisal oclusal até 10 graus, que é para facilitar a inserção da prótese, né? Então, convergência no sentido ocluso, no sentido cérvico-oclusal. Se eu exagerar nessa inclinação, nessa configuração, nesses graus, eu vou perder em retenção. Então eu não posso. Deve ser, idealmente, essas quantidades que nós citamos. E aí precisa ficar preocupado, precisa ter algum instrumento para que eu meça essa inclinação. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos passar um protocolo que você, da maneira que você idealmente vai usar as brocas pré-determinadas, e se você seguir essa sistemática, automaticamente, ao final do seu preparo, essas paredes estão próximas. Não vamos falar precisamente essas medidas, né? Mas vai estar próximo disso aí, que é o ideal dessas inclinações. Tudo bem? Então aqui uma outra vista, né? A primeira inclinação de terço cervical a terço médio, depois de terço médio a incisal, ok? Na verdade, o que faz segurar a futura prótese é o que está localizado, é a retenção friccional. A retenção friccional está localizada entre terço médio para cervical do meu preparo. Então vamos lá definir isso direitinho. O que é retenção friccional? Aqui é meu preparo, dente preparado, e aqui é coroa, que está sendo encaixada, certo? Se eu falei que tem uma inclinação de 2 a 5 graus de terço cervical para médio, aqui essas duas paredes são mais paralelas, concordo? Então essa coroa, ao ir descendo, assentando, a hora que chegar nesse ponto, ela vai encostar com mais facilidade nessa área, né? Esse contato que é dado das paredes internas da coroa contra as paredes externas do meu preparo, que está localizado de terço médio para cervical, esse contato, esse relar é o que eu chamo de retenção friccional. E quanto maior essa retenção friccional, ou seja, quanto maior o paralelismo, maior a retentividade. Essa coroa não vai soltar de posição, certo? Em relação à força, né, a configuração do meu preparo ideal ele deve parecer a miniatura do dente preparado, né? Então deve ser bem próximo aqui a configuração. O mais amarelinho aqui, o marrom, como vocês estão vendo aí, né? Está circundado por uma linha vermelha e um pedaço preto. O pedaço preto está na oclusal e na cervical, né? E a vermelha aqui nas duas paredes axiais. Isso aqui então é o meu preparo. A fotografia em azul é a coroa. Então ele deve ter essa configuração para resistir a todas essas forças, forças de tração, forças de pressão. Quando eu abro a boca, vai estar aplicando a força de tração. Quando eu mordo, pressão, certo? Isso tudo precisa estar adequadamente configurado para eu ter o mecanismo de retenção e, consequentemente, resistência do meu preparo. Relacionado à força ainda, quando eu faço preparo em um dente individualmente, né, eu tenho uma determinada força, né? Então, olha aqui, elementos isolados. Preparo com características mecânicas para impedir o deslocamento e a deformação individual somente. Ou seja, é muito menos complexo, é mais tranquilo quando eu estou trabalhando num elemento unitário. A coisa fica um pouco mais complexa quando eu estou trabalhando em uma ponte fixa que tem mais de um elemento preparado. Então, meu cuidado deve ser maior nesse sentido para eu evitar o deslocamento de todo esse aparelho, de toda essa ponte fixa de mais de dois elementos, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, né? Aqui está repetindo o que eu falei, não vamos delongar muito, né? Retenção, conceito, é a quantidade de um preparo, é a qualidade de um preparo em impedir o deslocamento da prótese no sentido contrário à sua via de inserção. É a resistência à força de tração exercida pelos alimentos mais pegajosos, principalmente, né? A retenção ela fica bastante evidente quando ela está falha, quando o paciente vai morder um alimento pegajoso aí, né? Porque aí a chance dele se soltar é maior.
Tudo bem? A retenção é determinada por duas superfícies opostas e depende do grau de paralelismo, da área de superfície preparada, da obtenção de uma única via de inserção. Portanto, quanto maior o paralelismo e a intimidade do contato entre o preparo da coroa, maior será a retenção, né? Portanto, quanto maior o paralelismo e a intimidade de contato entre as paredes internas do preparo com as paredes, com as paredes internas do preparo contra as paredes externas do preparo, certo? Isso é o que define então a retenção friccional. Retenção, fatores determinantes. Área preparada, claro, um dente maior, onde você tem uma área preparada maior, vai ter um poder de retenção muito mais acentuado. E isso vai acontecer principalmente frente à altura das coroas clínicas. Quanto maior a coroa, melhor a retenção. Por isso que grande desafio será fazer as coroas parar em dentes com coroas curtas. Já já a gente define o que é uma coroa curta, tudo bem? Então, quanto maior o paralelismo, maior a retenção. Quanto maior a área preparada, maior a retenção. Quanto maior a altura das coroas, maior a retenção. Quanto maior o paralelismo, quando as superfícies preparadas estiverem mais próximas do paralelismo, maior ou melhor a retenção, né? Vale a pena a gente frisar aqui um detalhezinho. Todas as vezes que eu tiver uma dificuldade estiver frente a um preparo curto, eu devo lançar mão do que a gente chama de retenções adicionais. Guarda esse nome, hein? Retenções adicionais. Retenções adicionais nada mais é do que um procedimento que nós vamos fazer então sobre essas coroas para favorecer, para aumentar o poder de retenção nesse preparo. E o que é isso? O que é retenção adicional? Nós vamos fazer sulcos, caixas e orifícios, né? Preparo está delimitado, nós vamos com a broca ou lá na oclusal, uma broca esférica 1014, não se preocupa com esse número que depois a gente faz isso para demonstrar, ou no centro do preparo, ou nas paredes livres, a gente faz duas canaletas, né? No sentido cérvico-incisal ou cérvico-incisal mais profundo, porque automaticamente você fazendo essas canaletas, esses orifícios, essas caixas, você aumenta a área preparada, aumenta a área de superfície. Até porque as coroas, a peça metálica que vai vir sobre essa área agora, vai ter que acompanhar esse orifício que você fez ou essa canaleta. Então a área vai ter um sistemazinho como se fosse um machozinho por dentro na área de adaptação dessas coroas, aumentando a área de superfície, criando uma melhor retenção. Quando você faz isso, você cria uma só via de inserção, porque se você fez essas canaletas e esse orifício, a peça só sai paralela a esse longo eixo disso que foi feito, desse orifício, dessas canaletas, e também só entra seguindo o paralelismo nessa área. Então, automaticamente, você aumenta a retenção. Tudo bem? Estabilidade. Conceito: estabilidade ou resistência é a qualidade do preparo em evitar o deslocamento da prótese frente às forças oblíquas desenvolvidas durante a função. Nós sabemos que ao mastigar a gente só não abre e fecha a boca, né? Que nem jacaré, a gente faz o movimento de gota, né? Então para lá e para cá. Então acontece forças oblíquas ali que tenta tirar essa prótese de posição, né? A área que impede a rotação da peça contra as forças oblíquas nós chamamos de zona Z, né? Então nada mais é que esse ângulozinho, olha aqui. O risco preto seria o meu preparo, né? Vamos imaginar assim, meu preparo adequado. Vamos imaginar que nessa parte mais marronzinha, você inadvertidamente passou a broca e cortou, deixou esse ângulo arredondado. Então você rompeu zona Z. A zona Z está localizada aqui. Aqui aonde? Vamos definir isso anatomicamente. Ela fica nessa esquina aqui, onde está a superfície oclusal, a hora que desce para a parede axial vestibular ou palatina. Então, no encontro aqui dessas duas faces é que se localiza a zona Z. Portanto,
vocês vão sempre observar que a gente sempre pede, durante os preparos dentais, que esses bordos, essas áreas, essa área fique arredondada, mas não exagerada. Porque se você exagerar, você rompe zona Z, consequentemente o preparo vai perder em estabilidade. Aqui essa seta está mostrando o seguinte: se eu entrar aqui na boca do freguês, do meu paciente, eu empurrar, pegar as duas mãos e colocar aqui, eu vou rotacionar, empurrar essa coroa com muito mais facilidade para cá do que se eu vier aqui desse lado e tentar empurrar essa coroa para cá. Esse ângulo aqui, uma vez bem definido, vai dificultar a saída dessa coroa, enquanto esse não, ele vai facilitar. Os preparos também então tem que resistir, né, às forças de pressão e automaticamente manter essa integridade marginal, né, para não romper aqui a nível de término cervical. Isso a gente só vai conseguir fazendo com que os nossos preparos tenham as características de uma miniatura do dente que existia antes ali, certo? Aí só falando da zona Z, nada a declarar. Claro, a gente vem falando retenção, que é o movimento mais relacionado verticalmente, quando o paciente abre e fecha a boca, e estabilidade diz respeito principalmente aos movimentos horizontais, ele acontece, né? Essas duas entidades a gente está trabalhando, falando separado, mas não tem como, né? Elas, umas depende da outra, são interdependentes, ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se eu não tenho retenção, eu não tenho estabilidade. Se eu não tenho estabilidade, eu não tenho retenção. Só ficou faltando a gente caracterizar o que é um preparo curto, né? Até para preparar os senhores, as senhoras e as senhoritas. É muito interessante porque nós vamos encontrar essa adversidade principalmente nos dentes, nos segundo molares, né? Principalmente os superiores, os inferiores também, porque os dentes apresentam uma coroa curta. Então, o que eu chamo de um preparo curto? Quando você, ao final do preparo, medir a distância cérvico-oclusal, certo? Mediu a distância cérvico-oclusal. Se ela for maior do que a distância vestíbulo-palatal ou vestíbulo-lingual, nós estamos diante de um preparo normal, ou um preparo longo, a gente pode dizer assim, né? Longo é quanto maior essa distância, né? No sentido cérvico-incisal. Mas um preparo normal é assim. A distância cérvico-oclusal ou cérvico-incisal, ela é maior do que a distância vestíbulo-palatal ou vestíbulo-lingual. Porque todos os dentes, a coroa no sentido cérvico-incisal, são maiores. Então espera-se que ao final do preparo fique assim. Mas tem alguma situação que isso se inverte. Nos dentes curtos, baixinho, né? Vamos imaginar que ele era desse tamanho, agora ficou aqui. Então, normalmente, a distância vestíbulo palatal ou vestíbulo lingual, ela vai ser maior do que a distância cérvico-oclusal. Quando eu encontrar isso aí, eu estou frente a um preparo curto, né? Aí eu vou ter que... Por que eu estou frisando isso? E a gente tem que lembrar. Porque aí esses requisitos de paralelismo devem ser muito melhor observado para eu não ter problema. Mais paralelo possível. E se sempre que surgir dúvida, lançar mão das retenções adicionais. Professor Sidney, mas como é que eu vou medir isso? Eu estou começando agora. Sou bicho em preparo. Sou bicho ainda, estou entrando em clínica. Eu vou ter que entrar lá, vou mensurar. Bom, se você olhar, depois isso com o andar da carruagem, a hora que vocês forem realizando vários preparos, você vai bater o olho e já vai falar, nossa, esse preparo meu ficou curto, eu vou ter que lançar mão aqui de retenção adicional. Mas no início, na dúvida, lance mão das retenções adicionais. É melhor você exagerar, né, nesse cuidado do que pecar, né? Ficar com dó de desgastar aqui e ali e não fazer e a coroa cair. E aí é aquilo que a gente fala, né? Paciente, quando tem um problema, quando tem uma falha, qualquer coisa, às vezes te dá até 3 chances para você corrigir a bobagem, o erro que você fez. Instala a coroa hoje, uma coroa de segundo molar, né? Aparece no seu consultório reclamando que a coroa caiu. Daqui 2 dias, 3 dias, um mês, sei lá, né? Doutor, coroa caiu aqui, como é que a gente faz? Você, não, foi meu cimento, foi não sei o que lá, cimenta de novo.
passa mais um determinado tempo aí, né, não muito exagerado, cai de novo, ele volta. Doutor, caiu de novo, será que está acontecendo? A conversa já vai ficando meia, vai perdendo a empatia com o paciente, né? Agora, se cair depois de 2 vezes pela terceira vez, claro que isso é uma forma geral de alertá-los, né, senhores? Mas, mais ou menos assim. Falar, mas não vou voltar mais não, já estou voltando lá pela terceira vez, deve ter alguma coisa errada. E aí vai no colega ali do lado, no seu vizinho, e seu vizinho assistiu às aulas direitinho, não dormiu, né? Começou a despertar interesse pela prótese fixa e falou assim, não, mas lá na aula minha teórica do dia tal, o professor disse que quando eu tiver frente a essa situação eu devo lançar mão das retenções adicionais. E aí esse rapaz está com a coroa na mão e fala, olha, seu João, a gente vai ter que fazer um procedimentozinho aqui e ter que repetir a coroa, porque essa coroa não serve mais. Se você mexer no preparo, essa coroa não vai servir mais ali, né? Não adianta você mexer, fazer as retenções adicionais e voltar a cimentar essa mesma coroa. Nada a ver. Porque as características que você modificou sobre o preparo, que são as retenções adicionais, tem que vir impressa, tem que vir na coroa, na futura coroa. Certo? Então, vai ter que fazer outra coroa. Mas enfim, você fala isso e fala para ele, eu garanto que vai parar. Ainda mais de acordo com a sua experiência, né? Com o seu feeling. Você faz e verdadeiramente a coroa para. Você acha que a hora que esse paciente precisar precisar indicar alguém, indicar um dentista para um colega, vai indicar quem? Vai indicar o segundo que resolveu ou você que promoveu esse número de falha? Não precisa nem a gente filosofar muito sobre isso, né? Tudo bem? Então tá aí o recado. Cuidado quando vocês estiverem em segmentos posteriores para tomar o devido cuidado. Rigidez. A minha prótese tem que ter a espessura especificada, pré-determinada pelo fabricante. Se eu estou fazendo uma coroa e vou usar o material cerômero, né? O material que tem na sua composição 70% de cerâmica e 30% de resina, um material mais fraco, ele fratura. Se o fabricante fala que ele tem que ter um espaço, ele tem que ter uma espessura de 2 milímetros, eu vou ter que desgastar os 2 milímetros no meu preparo. Porque se eu desgastar só 1,5, o risco dela fraturar em uso durante a utilização pelo paciente vai ser muito grande. Então, a prótese deve conter uma espessura mínima de material suficiente para que não haja deformação. Se a coroa total metálica fala que só 0,5 é o suficiente, eu vou desgastar 0,5, não vou desgastar 0,2, tá? E aqui embaixo a gente está falando que especial atenção deve ser dada às cúspides de contenção cêntrica. Quem são as cúspides de contenção cêntrica? As cúspides VIPs, né? Vestibular do inferior e palatina dos superiores, né? Que são nessas cúspides, na verdade, que acontece a trituração do alimento, né? Mas hoje esses materiais têm tão boa resistência que a gente nem tem feito diferenciado, ou seja, o mesmo desgaste que eu faço nas cúspides não cêntricas, as cúspides que não são VIPs, né? Nós fazemos na outra. Então, é só a nível de informação, se vocês lerem algum livro, tá sabendo dessa informação, mas nós não vamos caminhar dessa maneira. O mesmo desgaste, se eu fiz 2 na vertente vestibular, eu vou fazer 2 milímetros também na vertente palatina, tá bom? Selamento marginal, a linha de término cervical, né? Como é que deve ser essa linha? Como os cimentos apresentam solubilidade, o selamento marginal deve ser correto, com a linha de cimento reduzida. Esse ser correto dá para rir, né? Tudo deve ser correto, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Para que fazer errado? Mas vocês vão perceber que quanto melhor adaptado a coroa ficar no seu término cervical, mais adaptadinha, mais fininha vai ser a linha de cimento. E esse cimento, na maioria das vezes que a gente usa aí, o cimento, principalmente o óxido e fosfato de zinco, são cimentos solúveis. Se ficar uma distância desadaptada, uma espessura muito grande, vai haver solubilidade, recidiva de cárie e pode perder essa prótese. Então, vamos prestar atenção nesse detalhe.
Quanto menor a linha de cimento, maiores as expectativas de longevidade da prótese. Esta linha de cimento depende diretamente da configuração do término cervical. Término cervical deve ser liso, uniforme e visível. Liso, uniforme e visível, para que eu possa copiar bem através da minha moldagem, né? E, consequentemente, o protético fazer uma coroa bem adaptada para a gente evitar toda essa problemática, certo? Requisitos biológicos. O que Pegoraro disse lá? Falou que eu também, né? Além da longevidade, né? Das minhas coroas, ficar por muito. Não adianta nada, né? A tríade lá, eu consegui lembrar bem da configuração dos meus preparos, 2 a 5, 5 a 10, tal, mas agredir no ponto, na hora que tiver que lembrar dos conceitos biológicos da proteção periodontal e pulpar, eu agredi, eu passar por cima. Então, por isso que tem que estar todas essas informações guardadas aí, né, na memória RAM aí, para a hora que for fazer o preparo, lembrar e aplicar. Eu falo sempre isso, né? Se eu pegar um mecânico, um carpinteiro, qualquer uma outra pessoa e colocar junto com vocês, junto com um aluno de odontologia, coloco vocês para fazer preparos dentais. Vocês vão fazer 50 preparos dentais, certo? Deixo lá, determino uma semana. Ao final dessa semana, talvez esse mecânico, esse carpinteiro, esse pedreiro está realizando os preparos melhor que você. Mas o grande diferencial em relação a você, o que você vai estar acima, né? É porque você vai ter o conhecimento teórico, vai saber, frente ao preparo curto, que eu tenho que fazer as retenções adicionais. Vai saber que para eu preservar a saúde periodontal e pulpar no periodonto, uma informação que você já teve, que eu devo levar o meu preparo só 0,5, que nos pacientes suscetíveis à doença periodontal, se possível, eu vou deixar os meus preparos supra a 2 milímetros. Então, tá vendo? Eu gosto muito de frisar isso aí, porque muita gente acha que a prótese é só parte prática. Ah, mas para que eu preciso saber isso? Por que você precisa saber isso? Por esses motivos que eu estou te sugerindo ou resolvendo algumas situações complicadas. E é isso que vai diferenciar você do outro colega limitado, né? São esses conceitos, a absorção, né, dessas informações pertinentes e que uma hora ou outra será preciso você utilizar para que o seu trabalho não falhe. Requisitos biológicos. Os pulpares e periodontal. O que eu preciso saber, então, para eu manter a saúde desse órgão pulpar, desse dente que não foi tratado endodonticamente, que você está preparando, ele está rígido, ele vai receber uma coroa, certo? Vamos ver o que tem mais à frente aqui. Eu preciso, então, principalmente em relação ao órgão pulpar, eu preciso usar brocas novas, trabalhar sobre irrigação abundante, bastante irrigação para não aquecer, porque eu estou cortando ali prolongamentos odontoblásticos. Na hora da cimentação da coroa, fazer uma proteção com a resina fluida ou com um verniz, né, para que o cimento não venha agredir, né, esses prolongamentos de odontoblastos, né. Então isso tudo são mecanismos, são manobras, protocolos para eu estar protegendo o órgão pulpar. Relacionado ao periodonto, né, eu posso estar levando só meio milímetro. Se eu cheguei à conclusão que meio milímetro é o suficiente para eu esconder o ponto de emenda da coroa com o remanescente dental, para que eu vou aprofundar mais? Correr o risco de invadir espaço biológico, agredir? Essa coroa vai ficar agredindo ali, essa gengiva marginal vai ficar sangrando, né? Cronicamente, levando a um desconforto acentuado para esse paciente, para essa área tecidual, né? Então, preciso ter esses cuidados. Então, aqui mostrando só uma figurinha para ficar claro para vocês, olha, então, quando eu falo em término, só para ficar mais claro, término cervical, olha a coroa posicionada aqui, as duas no final do slide, né? 0,5 subgengival, né? Para manter sempre a gengiva com a coloração que nós chamamos de rosa pálido, né?
que é o que nós queremos ver. Isso é indicativo de sanidade, ok? Tinha outras coisas, mas eu acho que eu já falei até em outra aula de um copo em fibra de vidro, acho que não vem o caso aqui. Aqui é só para mostrar que o 0,5 que a gente considera o quê? É isso aqui. Para que eu tenha a ilusão ótica, né? Qualquer um que estiver olhando essas coroas tem a ilusão ótica que é um dente natural, que está saindo da raiz dele, né? Não dá para perceber que existe um ponto de emenda aqui entre a coroa e o remanescente dental, certo? Ainda falando sobre os cuidados pulpares, né, diretamente relacionado com a preservação da estrutura dentária, dentes endodonticamente tratados são mais friáveis. Ou seja, todo dente que passou por um tratamento endodôntico, a gente sabe disso, né, que ele fica mais friável, a chance de fratura é muito grande, né? O dente preparado deve ser a miniatura original, né? Ou seja, deve ser a miniatura do dente que foi preparado, dos contornos da anatomia do dente que existia. Porque você mantendo isso, você está preservando a morfologia e o órgão pulpar, né? Se pede para você tirar 2 milímetros em uma cor outra, vou tirar só 2. Para que eu vou tirar mais, né? Os cuidados periodontais, volume da estrutura dental, redução tecidual insuficiente, ou seja, eu vou me preocupar em não tirar de menos, não tirar menos do que eu preciso. Se eu preciso de 2 milímetros, eu vou tirar 2 milímetros, mas também se eu preciso de 2, eu não vou tirar 2,5, né? Redução tecidual insuficiente, né? Essa peça pode vir com sobrecontorno. Sobrecontorno eu chamo das coroas grávidas, barrigudinha, né? Por quê? Isso acontece muito. Presta atenção em que situação. Normalmente, principalmente vocês, dentistas recém-formados, daqui a pouquinho você está aí formado aí no mercado de trabalho e fica com medo do órgão pulpar, falar, não vou desgastar muito aqui no vestibular não desse dente, porque senão eu vou atingir polpa, ou mesmo em oclusal. E aí faz uma redução insuficiente. O protético para corrigir isso, porque para ele ter se você você determinou que esse dente que você está fazendo é para receber uma cor A3 da porcelana, ele precisa ter 1,5 de espaço. Você precisa ter realizado um desgaste de 1,5. Se você realizou esse desgaste deficiente, ele não vai conseguir aplicar a camada, a espessura da porcelana adequada, portanto essa cerâmica não vai bater a cor. Ela vai copiar lá do fundo o coping que está por dentro, o escuro do metal, e vai alterar essa cor. O protético, muitas das vezes, para corrigir isso, ele determina um sobrecontorno, ele engravida, ele aumenta a espessura da coroa ali na cervical, ela vem bojudinha. Eu até falo, protético, secretária, dental, esse pessoal você tem que trabalhar com todo carinho para trabalhar em harmonia, deve ser um casamento perfeito para que essas coisas não aconteçam. O certo, quando acontecer um evento desse, o dentista preparou, não reduziu adequadamente, é o protético ligar, doutor, te falar o seguinte, seu preparo aqui está deficiente, não tem campo, eles chamam isso, né? Não tem campo para eu aplicar porcelana, precisa reduzir um pouco mais. E se for um dentista consciente, vai marcar o paciente de novo, vai anestesiar, vai preparar, vai moldar de novo e mandar para o protético. Agora, se é aquele dentista preguiçoso, fala, ai, nossa, mas vou ter que anestesiar, vou ter que moldar de novo. Aí fala pro protético, não, fulano, faz o seguinte, dá um jeitinho aí. Um dos jeitinhos é esse, engravidar a coroa, aumentar a espessura, né? O protético, coitado, fala assim, mas se eu não fizer isso, eu perco o trabalho dele. Se eu exigir demais, ele vai mandar para outro, e às vezes faz. Não deveria. Deveria falar, não, doutor, aqui não tem jeito, se o senhor não fizer, não tem como eu realizar o trabalho. É assim, até porque a gente aprende muito com protético. Talvez vocês aprenderão mais com protético do que o contrário, do que eles com vocês. Mas deu para entender? No caso aí de sobrecontorno, a coroa vai vir grávida, né? Porque você não reduziu o suficiente. Ou tem que repetir. O protético manda para você, você desgasta o suficiente, molda novamente e manda para ele para que ele possa fazer a coroa. Eu sempre uso uma frase que eu falo, cada dentista tem um protético que merece, cada protético tem um dentista que merece. Prestem atenção nisso, porque o ideal é que o protético não passe por cima, né? O protético bom, confiável, que tem um nome a zelar, fala, não, então eu não vou fazer, se o senhor fizer não tem jeito, doutor. Claro que isso com muita simpatia, esse tipo de conversa, né?
E o dentista também. Se o dentista manda passar por cima e o cara passa, os dois combinam, né? Um tatu cheira o outro. Vocês já viram falar essa frase? Ou seja, ele é relaxado, o protético também é, tudo bem, põe na boca do paciente, coitado que arque com as consequências, né? Mas não deve ser assim. Redução tecidual exagerada. Aqui o dentista reduziu insuficiente, faltou redução. Aqui ele exagerou. Né? Aqui, quando você tem um sobrecontorno, a massagem que deve ser feita do alimento, a hora que cai nesse periodonto, vai ser feita de maneira irregular. Como no outro caso também, né? Redução tecidual exagerada, principalmente você está aproximando de estruturas pulpares, de invasão da região de furca, e isso, consequentemente, pode ter consequências mais graves, a necessidade de fazer a endodontia. Ou seja, cadê os conceitos da tríade lá de Pegoraro no sentido de manter, de preservar tecido periodontal e pulpar? Está furado, né? Então, olha aí. Então, sempre os cuidados é no sentido de fechar essa tríade aí, belezinha, certo? Cuidados periodontais, limite, qualidade do término cervical, quanto? 0,5. Término liso, uniforme e visível, para facilitar a adaptação da peça. Tá? Espessura do desgaste permite estabelecer contornos adequados à restauração. Deve ter resistência para suportar cargas oclusais sem se deformar. Né? Nada a declarar. Localização que permita a higienização. Claro que a gente vem falando. Para os pacientes com doença periodontal, se possível, todo o término cervical deve ficar a 2 milímetros, 1,5, 1, aquém do término cervical. Mas tem situações que não dá. Se é um dente, um incisivo central por vestibular, como é que você vai fazer? Não tem jeito. Aí você deve levar subgengival também, certo? Quando a gente faz aquela ressalva lá, deve ficar. Idealmente, quando tem doença periodontal, tudo bem. Idealmente para a saúde do periodonto, mas em função da estética, em detrimento da estética, às vezes não dá para eu deixar. Então, quando eu não puder deixar supragengival, eu vou levar 0,5 subgengival. Tudo bem? Numa área, em uma localização que permita a higienização. Aonde é essa área? 0,5. Porque se ficar em camadas mais profundas, se você for 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, quanto mais você aprofunda subgengivalmente, mais difícil vai ser ele realizar o processo de higienização. Deve ser de fácil preparo e moldagem, visível e definido. Quanto mais distante, mais profundo, mais difícil de você moldar. Se você não consegue visualizar devido à presença de umidade, sangramento, né, saliva e a distância. E como é que você vai realizar bonitinho, visível, definido e uniforme? Também vai ficando difícil, né? Então todas essas coisas precisam ser pesadas. Cuidados periodontais, evitar danos às estruturas gengivais durante o preparo. Embora as lesões de broca não tenham caráter de irreversibilidade, ou seja, quase tudo que você agride ali volta ao normal. Quase sempre. Por ser imprevisível essa situação de voltar à normalidade, a resposta de cada indivíduo, por ser imprevisível a resposta de cada indivíduo, mas é por isso que eu falei, né? Um volta, o outro não volta. Então pode haver retração gengival posteriormente. O que eu estou querendo dizer? Se você fazer isso em todos os preparos, não se preocupar em tocar a broca durante o preparo, agredir, ferir ali, é claro que uma coisinha ou outra vai acontecer e vai cicatrizar bonitinho. Mas um caso ou outro que não aconteça isso, como é que vai se comportar isso? Um término cervical que você fez subgengival, levou escondidinho, está debaixo da gengiva. Agora, você molda e manda o protético fazer a coroa. Ao retornar essa coroa daqui 15 dias, esse tecido, devido a essa agressão, migrou apicalmente. O término que agora, quando você terminou, estava sub, daqui 15 dias vai estar supra, porque a gengiva migrou. E aí? Aí o ponto de emenda da coroa com o término cervical vai ficar visível. Aí não dá. Então, por isso que você deve ter cuidado em todos os casos, tudo bem? Para que não aconteça a situação. Se porventura acontecer, qual que é o remédio? Repreparar novamente, levar o preparo novamente com todo cuidado subgengival, moldar e mandar fazer outra coroa. Não dá para fazer remendo aí, não tem como nesses materiais. É outra coroa e você chorar sentar na pedra e chorar.
Sempre eu falo isso, né? Senta na pedra e chora. Você errou, você vai ter que pagar de novo. O protético errou? Não, o erro não foi dele, o erro foi seu. Nem foi do paciente. Então, quem tem que arcar com as consequências é você. É você que tem que pagar de novo. Então, presta atenção, tá bom? O tempo dispensado ao preparar um dente deve ser da ordem de 20% para a preparação supragengival, 20%. E 80% dos 100 deve ser usado para estendê-lo dentro do sulco, para fazer o tal do término cervical. O nosso colega aí, né, o Amsterdã, em 1974, disse, foi muito, como é que fala, feliz nessa colocação, né? Talvez não esses tempos, mas de 100% do tempo que você leva em fazer um preparo, 80% você deveria deixar só para alisar, brincar ali no término cervical, cuidar. E o resto para fazer o que está por fora, para que isso fique belezinha, visto que término cervical é o calcanhar de Aquiles da prótese. Toda decepção, todas as falhas de uma prótese pode, na maioria das vezes, iniciam-se por ali, pelo término cervical. Certo? Coisas que vocês já estão doutores no assunto faixa preta, mas aí repetitivo o slide, é de fundamental importância que o preparo preserve as distâncias biológicas, sendo, portanto, idealmente feito a 0,5 milímetros dentro do sulco, quando a estética necessita que o preparo seja subgengival. De repente você pode estar aí comichando e falar, professor, mas então cita aí um exemplo onde eu não precise fazer o preparo subgengival. Um exemplo clássico, região palatina de todos os dentes, mas principalmente os dentes posteriores. Se a região palatina for um preparo normal, não for curto, porque, claro, quanto mais curto o preparo, eu tenho que levar um pouquinho mais subgengival, que eu vou ganhar em altura, né? Mas se são dentes normais, concorda que se tudo tiver sadio, porque se tiver cárie, se tiver uma quebra, uma fratura, eu vou ter que envolver esse defeito no meu preparo. O meu término já aproveito e envolvo. Mas se o dente está com a estrutura sadia, eu posso muito bem deixar supra, porque esse ponto de emenda por palatina não vai ficar visível. E eu vou estar preservando o periodonto. Então deveria ser um protocolo, certo? Para mim, durante os preparos. Ok? Acho que deu para ficar claro, né? E parece que era essa partezinha que a gente precisava. A gente continua a aula de preparo, tem bastante coisas ainda para ser dada, mas a gente deixa para os próximos slides, tá bom? Um abraço a todos.